Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Leonardo Volk. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o dever do cristão em pelejar pela fé. Eu quero aqui fazer um breve convite antes. O novo site da Missão Evangélica Valentes da Libertação está no ar. Acesse valentesdalibertação.org. Lá você vai encontrar esses devocionais, estão subindo aos poucos, os devocionais no site, mas tem a nossa visão, quem nós somos, o nosso trabalho, o formulário de contato, para quem quiser um aconselhamento, para quem estiver passando por dificuldade ou mesmo quiser conversar conosco. Fique à vontade, acesse o nosso trabalho, tenho certeza que é feito com muito carinho. Vamos para a Epístola de Judas, só tem um capítulo, tá? Vamos começar no versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando vocês a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduzem com meio de dissimulação, os quais desde muito cedo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Você pode reparar, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem, que a Bíblia ela é atemporal, ela não está presa ao tempo. A mensagem se aplica em todos os tempos, porém, neste último momento da Terra, que nós cremos sim que estamos chegando ao fim de todas as coisas, porque as promessas têm se cumprido, os sinais têm se intensificado, o esfriamento do amor tem ocorrido, as heresias têm se multiplicado dentro da igreja. E agora nós estamos vendo que muitas pessoas não entendem o significado da fé, por isso ficam fracas. Por isso não se posicionam. Fé é um estado permanente dado por Deus em nós. Fé, conforme diz a palavra aqui, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A Bíblia diz que a fé foi entregue aos santos de uma vez por todas. Quem são os santos? São aqueles santinhos? Não. Os santos somos nós, participantes do corpo de Cristo que buscamos a santificação. Nós somos os santos. Aqueles que vivem em santidade. Santidade é estar longe do pecado, da prática do engano, longe das obras da carne. Que dependemos da misericórdia de Deus para permanecermos firmes. Afinal de contas, só podemos buscar santificação se o Espírito de Deus operar em nós. Por isso a palavra diz que já foi dada de uma vez por todas a nós a fé. A palavra também diz que Deus dá a porção de fé a cada um de nós. Veja, por que muitas pessoas então não compreendem o que é fé? Porque aprendem errado sobre fé. Fé não é algo que você vai recebendo de porçõezinhas em porçõezinhas. Fé se desenvolve cada vez mais. Deus deu uma porção de fé para você. Esta fé já foi entregue aos santos de uma vez por todas. A Bíblia está dizendo que Deus entrega a porção inteira de fé. E aí essa fé começa a ser trabalhada dentro de nós, começa a ser desenvolvida dentro de nós através do Espírito Santo, através da leitura da Bíblia, através do envolvimento com o Senhor, e essa fé vai multiplicando, vai ficando firme e forte, e ela começa a produzir frutos. Por isso que quando você lê no versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito cedo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. A palavra está falando que a fé é talvez será o principal combustível para ficarmos firmes nestes últimos tempos. No tempo em que a igreja está vivendo situações delicadíssimas, com pregações de heresias, falsas doutrinas, doutores de fé mentirosos, aqueles que não compreenderam a sã doutrina da palavra,
serão levados para o engano, para o engodo. E aqui já está dizendo que essa fé, que é manter a fé na palavra, né, somente na escritura, é muito sério, porque está dizendo que alguns indivíduos se introduziram com dissimulação. Quantos hoje não têm falado em nome de Cristo, deturpando a Bíblia? Trazendo a palavra de Deus para uma heresia, para enganação, para mentira. Nós vemos curandeirismo dentro da igreja. Nós vemos, muitas vezes, situações de quebras de maldições, quebras de vínculos, cura interior, maldição hereditária. Todo um levante criado em cima de heresias profundas, heréticas, doutrinas mentirosas, troca de bênçãos por dinheiro e tantas outras coisas. E aqui não é nosso papel falar de A ou B, mas é denunciar o erro, é denunciar o pecado, é denunciar a mentira, porque a Bíblia é explícita sobre estes assuntos. Somente Cristo é poderoso para transformar uma vida. Somente a fé em Cristo é que nos livra de toda maldição. Somente o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra é clara, mas muitas pessoas estão vivendo debaixo de mentira. E sofrem porque não conseguem exercer a sua fé de modo correto. E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. O que é graça? Graça é o favor imerecido. A graça é aquilo que nós recebemos de Deus sem merecer. Deus dá por amor, por graça, por misericórdia. Isso é graça. Então, homens que se infiltram no meio do povo para pregar mentiras, que transformam essa bênção de Deus, essa graça, em libertinagem. São mercantilistas. São pessoas que trabalham contra, que buscam glória para si, que pegam trechos da Bíblia e distorcem para defender heresias. A palavra é muito clara, veja. E diz assim: negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Poxa vida, mas pastor, como é que eles podem negar Jesus Cristo falando de Jesus? Eu vou explicar para você. Porque a melhor forma de você destruir uma doutrina é deturpando essa doutrina. Não é ir contra esta doutrina. A melhor forma, a melhor tática que o inimigo usa para fazer com que pessoas sejam desmotivadas, cansadas, é usar a Bíblia de modo errado. É botar a Bíblia na boca de quem não conhece. É transformar a palavra de Deus em maldição. E aí, quando as pessoas aplicam a palavra de Deus de modo errado, obviamente elas não recebem de acordo com as expectativas. Por quê? Porque estão usando a palavra de Deus de modo errado. Por isso que aqui o escritor da Epístola de Judas está dizendo claramente: mantenha a fé diligente. Ele se sentiu obrigado a se corresponder com aquele povo para exortar aquele povo a batalhar. Está aqui, ó, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Precisamos batalhar diligentemente. Não podemos parar, não podemos desistir, não podemos cansar, não podemos parar de denunciar o erro, de denunciar o pecado, de denunciar a falsa doutrina, de denunciar o erro. Precisamos fazer um povo forte em Cristo, um povo que conhece a palavra na profundidade, um povo que conhece a Bíblia, que conhece o Deus que serve, que exerce a fé, que já foi entregue a eles de modo correto. Vivemos uma época de meninice, de criancice. Uma época em que as pessoas estão mais preocupadas com movimentos de sinais e maravilhas do que especificamente com a fundamentação da palavra, com a fundamentação da Bíblia, com o que está escrito, do que foi fundamentado, aquilo que Deus determinou como lei, como regra. Mas não, estão preocupados com a bagunça, com o barulho, com a espuma. E é aí que, se não tivermos fé, e a nossa fé estiver fundamentada no erro, certamente não alcançaremos
aquilo que Deus tem para nós. Por isso, para dias extremos, fundamentações profundas. Para dias maus, muita coisa de Deus fundamentada precisamos. Não se abale. Não vá pelos ventos de doutrina. Se aprofunde em Deus. Conheça a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Se debruce em conhecer a palavra, porque os dias necessitam. Nós precisamos estar fundamentados. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós oramos em Teu nome. Peço ao Senhor, meu Deus, que guarde a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que está ouvindo essa mensagem. Fundamente a fé no coração deles. Que eles nunca mais digam que não têm fé, que não sentem, que não conhecem, porque o Senhor já deu de uma vez por todas a fé no coração deles. Agora, Espírito Santo, eu te peço, ensina este povo a usar a fé de modo certo, correto. Ensina este povo a estar fundamentado na Bíblia. E aquele que está em erro, que o Senhor o alerte e o ensine para sair do erro, para que ele possa, meu Deus, verdadeiramente servir ao Senhor na profundidade. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja valente. Deus te abençoe. Um forte abraço.